Eu quero registrar aqui, antes de mais nada, vou falar hoje sobre a indicação do advogado Cristiano Zamin para ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga do Ricardo Lewandowski. Sai um PT, entra outro PT. Mas eu quero fazer um registro aqui que é o seguinte. Eu ontem ofereci para vocês esse livro aqui, ó. Quem roubou nossa coragem? De Matheus Bandeira. Matheus Bandeira foi presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul aqui, foi secretário do Planejamento, integrou vários órgãos do governo federal, consultor de empresas, foi CEO, presidente executivo da antiga Fundação Cristiano Ottoni, né? A maior consultoria do Brasil. É um quadro dos mais importantes na área política e econômica, empresarial aqui do Rio Grande do Sul. Foi candidato a governador pelo Novo quando o Bolsonaro foi eleito presidente da República e o Sartori foi eleito governador aqui. Claro que ele apoiou o João Amoedo, que era o presidente do Novo. Ele depois brigou, saiu do Novo, inclusive, mas no segundo turno apoiou o Bolsonaro. Chegou a ser convidado pelo Paulo Guedes, ministro da Economia do Bolsonaro, para fazer parte da equipe, mas ele achou melhor voltar às atividades privadas, né? Foi o que ele fez e é o que ele continua fazendo. Ele integra vários conselhos de administração. Esse livro aqui mostra a trajetória dele. É jovem, o Matheus Bandeira. É um homem jovem. Tem muito ainda a colaborar com o Brasil. E aqui ele conta como é que ele promoveu toda a sua trajetória na academia, depois como homem de governo e como empreendedor, como empresário, como consultor de empresas. Né? Ele conta tudo isso aqui. Né? E os compromissos fundamentais, é por isso que eu estou falando nesse livro aqui, que ele tem com o Estado Democrático de Direito, com a isonomia social e com a economia de mercado, vulgarmente chamada de capitalismo, que são princípios que eu mesmo defendo. Né? Eu estou oferecendo esse livro aqui e quero agradecer àqueles que me ouviram ontem no meu comentário e já fizeram a sua encomenda aí. Esse livro tem 124 páginas, é editado pela Esquina de Lombas, do Vitor Bertini, escritor, ex-presidente da Corsan aqui do Rio Grande do Sul. 124 páginas, custa R$ 65. Esse preço é fixo. Inclui frete para qualquer lugar do Brasil. Você pode mandar pedidos aqui, como outros já fizeram e continuam fazendo aqui, pelo meu WhatsApp, né? 51 999 45 9810. 999 45 9810. Eu aproveito muito aqui desses contatos que estão sendo feitos aqui, quando o pessoal está me encomendando, para bater um papo. Ontem mesmo eu bati um papo muito bom com o pessoal lá de Santa Catarina, que fabrica queijos nos campos de cima da serra, lá naquela região de São Joaquim, lá. Uma bela conversa. Né? Tenho conversado com outros leitores aí que tá valendo isso também, hein? Quer dizer, quando encomendar um livro aí, já vamos aproveitar para bater um papo aí, conversar um pouco também. Não tem muito tempo também, mas eu vou conversando nas entrelinhas aí. Né? Então, olha aqui, ó. Né? O telefone, o WhatsApp 51 999 45 9810. Bom, e o Zamin? Quem tem razão é o cartunista gaúcho Cláudio Spritzer, meu amigo. Eu há pouco postei aí um vídeo dele e o mote do vídeo dele, bem humorado, claro, ele é cartunista, né? E ele diz assim, o título, né? Nós derrubamos o PL da censura e agora vamos derrubar o Zanin. Opa, até não é bem assim, mas é quase assim. O PL da censura ainda não foi derrotado, mas seloá, como dizia o Jânio Quadros. Caso o seu relator, que é o comunista deputado Orlando Silva, insista com a censura nos termos em que eles estavam colocando ali, os comunistas e os lulopetistas. Por enquanto ele recuou. Porque apesar do apoio do governo, do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal, o Orlando Silva apanhou que nem cachorro de rua antes de recuar. Talvez para sempre, eu espero que para sempre. Bom, o Zanin poderá ter o mesmo destino? O cartunista Cláudio Spritzer
no meu blog, polibraga.com.br, ele explica porque ele acha que talvez sim, por que não? E talvez sim. As vozes que se levantam nesse momento contra a indicação caseira, pessoal, nada republicana, essas vozes não são muito diferentes do que aquelas que protestaram contra a indicação do Dias Toffoli. Toffoli era advogado do PT e, portanto, de Lula. O Zanin é advogado do PT, portanto, de Lula e, portanto, do PT. Por enquanto é isso, né? Olha, para barrar Zanin será preciso que isso ocorra no âmbito do Senado. É lá. As pressões é para cima dos senadores. Alguns deputados, inclusive, já estão se manifestando aí. Hoje, por exemplo, senadores, até agora eu vi assim, o pessoal, aquela coisa em cima do muro, né? Mas os deputados, mas não depende deles, né? Mas como eles estão atuando como parlamentares, como nossos representantes, e alguns deles são muito corajosos, né? 3 deles bateram as portas do judiciário, né? O Alexandre Ramagem, o Nicolas Ferreira e aqui do Rio Grande do Sul, o Felipe Camozato, que é do Novo, né? Bateram as portas do judiciário. Ops! Oh, vale pelo esforço. Acho que vale, né? Como dizia o Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Mas vale pelo esforço e pela repercussão, mas tudo isso vai esbarrar, vai acabar esbarrando no STF, né? Onde estão os mais diletos amigos in pectore do Lula da Silva. Basta lembrar o jantar que ele fez agora com Gilmar Mendes, ministro supremo, com Alexandre de Moraes, ministro supremo, e o Pacheco, presidente do Senado, direitinho ali, né? O pessoal do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes e Gilmar, ó, fazendo um carinho ali, né? Nos amigões, né? No Pacheco, porque essa indicação vai para o Senado. Bom, o Hugo nordestino, ele parece ser um gênio da lâmpada, mas não é o que tem parecido não, hein? Há pouco mesmo eu vi uma declaração dele aí para os jornalistas, reconhecendo, não tem maioria no Congresso. Não tem não. Tem não, vai ter que rebolar muito aí, abrir muita emenda parlamentar aí, muito cargo. Ele já se acertou ali, a rigor, com o Centrão, com o Arthur Lira, ali é uma questão de dias aí, vocês podem anotar aí, viu? Não é só emendas parlamentares que estão sendo despejadas aí a rodo. Ele já se comprometeu com uma reforma ministerial, ele está dizendo que não, mas ele vai botar esse pessoal lá do Centrão lá para dentro. Anote aí. E vai nomear gente de montão aí para segundo, terceiro, quarto escalão nos estados. Aí. Essa foi a exigência aí para que eles aprovassem na calada da noite aí a MP do Ministério. Né? Só se ele voltar atrás, né? Ele já está querendo. Ele está meio lelé, né? O Lula está meio lelé. Hoje ele já estava dizendo para o pessoal, meio que brincando assim, eu quero que me chamem Lula, o Magnífico. Daqui a pouco ele nomeia o incitatus dele lá, ou a incitatus dele, para o Senado, né? Um senador biônico, hein? Bom, senhores, eu quero registrar, por último aqui, que o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, dizendo-se representante de 1,2 milhões de advogados brasileiros, ele é o representante, né, na OAB, claro que é, mas nesse caso aí ele não me representa. Esse Simonetti, ele tirou laudatória a nota de elogios ao advogado do Lula da Silva, Cristiano Zanin, indicado pelo cliente dele para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Eu li toda a nota, publiquei no meu blog, polibraga.com.br, a OAB desenha um vergonhoso perfil edulcorado de Zanin.
e enche o indicado de elogios totalmente imerecidos. No texto, o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, pelo menos não dispensa ao indicado Zanin duas das condições que são fundamentais para a indicação e aprovação de um nome para o Supremo Tribunal Federal. Primeiro, possuir notável saber jurídico. Cá para nós, né? Desde quando que o Zanin se notabiliza por isso aí? O cara não tem nem mestrado, nem doutorado, né? E segunda condição ali, pré-condição, é uma indicação com respeito à impessoalidade de quem o indica, né? Que, aliás, isso é um princípio geral na administração pública, a impessoalidade, né? Vocês querem ver coisa mais pessoal do que essa indicação? Bom, para se tornar um ministro supremo também, claro, não é só isso, né? É preciso ter uma reputação ilibada, ou seja, é preciso ter uma reputação íntegra, incorrupta e sem manchas. Quanto ao adjetivo aplicado pela OAB para o Zanin, um advogado brilhante, ora, Zanin perdeu, né, na anulação. Ele ganhou com a anulação dos processos do seu cliente, do Lula da Silva, lá no Supremo Tribunal Federal, né? Mas ele penou ali nas condenações e prisão do seu cliente, né? O Lula foi condenado em todas as instâncias, por exemplo, nos casos do sítio de Atibaia e no triplex do Guarujá, ele foi condenado pelo juiz singular federal ali de Curitiba, depois a sentença foi confirmada aqui em Porto Alegre no TRF4, depois foi confirmada no Superior Tribunal de Justiça e, por fim, até no próprio Supremo Tribunal Federal, que, ao livrá-lo da cadeia, fez isso através de uma chicana, que foi a anulação do processo, porque o CEP estava errado. Mas não se atreveu a absolver o Lula. Ele não foi absolvido. Ele é um descondenado. Como diz o pessoal do Oeste Sem Filtros. Enfim, como advogado, esse Zanin, ele acumulou muito mais derrotas do que vitórias, hein? Ele não pode ficar cantando de galo. E o Simonetti da OAB está deixando ele cantar de galo aí. É por isso que, nesse caso, não fala por mim, que sou jornalista, mas também sou advogado. Senhores, era isso que eu queria conversar com vocês. Sem deixar de recomendar ao final e ao cabo aqui que, se vocês quiserem ouvir falar sobre esses julgamentos aí perdidos pelo Zanin aqui, não deixe de ler esse livro aqui, ó. Lava Jato. Os bastidores da operação que abalou o Brasil e que enfiou Lula na cadeia. Do Vladimir Neto. Brilhante jornalista, sabe? Vladimir Neto. Ele é filho da Miriam Leitão. Mas quem lê esse livro aqui nem diz que ele é filho da Miriam Leitão. Ele é bem imparcial aqui. Senhores, uma tarde belíssima em Porto Alegre. De novo, sol claro, céu azul, temperatura de 23 graus. Como o diabo gosta. Até a próxima.